no meio dos anos. E no meio dos anos faz conhecida a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Amém? Pai, graças te damos, Jesus, e te pedimos que nessa noite o Senhor venha falando profundamente ao nosso coração por intermédio da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha gerando em nós convicções e certeza daquilo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vem ficar à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aqui vai nos falar, quando nós falamos acerca de um grande avivamento, quando nós falamos acerca do avivamento, nós vamos perceber que a palavra do Senhor, ela nos garante que quando Jesus estava próximo a pegar a sua igreja, voltar para levar a sua igreja, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor daria um grande avivamento sobre o seu povo, um grande avivamento sobre a sua igreja, sobre a sua igreja. Mas nós vamos perceber, amados, que o próprio Senhor, no livro de Atos, capítulo 2, ele nos fala que nos últimos dias ele derramaria da porção do seu Santo Espírito sobre a sua igreja, e toda a carne ali seria cheio e receberia o derramar do Espírito Santo. Os filhos iriam profetizar, ou seja, o Senhor iria trazer um avivamento sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Mas quando nós lemos o capítulo de Mateus, verso 24, nós vamos perceber que no verso 12 fala que no meio, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando nós olhamos para o texto, o Senhor ele nos afirma que ele iria trazer esse avivamento sobre a igreja, sobre o seu povo. E sobre o outro texto, nós vamos perceber que a frieza iria penetrar em alguns corações. Ou seja, aqui traz para nós que nós estamos caminhando em duas direções, diante de duas direções. Ou nós estamos caminhando como igreja em um caminho de avivamento, em um caminho de ser cheio do Espírito Santo, ou nós vamos percorrer pelo caminho de frieza espiritual. Qual nós vamos escolher? Será que nós vamos escolher um caminho de frieza espiritual ou um caminho de um grande avivamento? A Bíblia fala, esse texto que nós acabamos de ler no verso 2, o profeta Abacuque, ele é bem claro em dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, o Senhor ele queria, o profeta Abacuque ele estava afirmando: aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, é porque ele estava afirmando que no meio dos anos, no meio de uma caminhada, no meio de uma jornada, há pessoas que podiam fraquejar, há pessoas que podiam desanimar, há pessoas que podiam enfraquecer na fé, pessoas que podiam se esfriar. Por isso que ele diz: Senhor,
clamando por esse Jesus, queimando pela presença de Deus, buscando pela presença dEle sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mas o que é avivamento? E qual é o propósito do avivamento? Primeiro nós vamos ver alguns pontos. O que não é avivamento? Avivamento não é simplesmente juntamento de pessoas. Avivamento não é simplesmente uma igreja lotada de pessoas. Não. Isso pode ser a consequência de um avivamento. Avivamento é aonde tem pessoas queimando pela presença de Jesus, pessoas que almejam e que desejam pela presença dele, cumprir o propósito dele. Avivamento não é simplesmente falar em outras línguas. Avivamento não é simplesmente cair em espírito. Avivamento não é apenas estar emocionado. Mas quando passa o culto, quando passa aquele momento de culto, aquele momento de adoração, a pessoa ela se encontra numa frieza espiritual, a pessoa ela se encontra em um desânimo, em uma tristeza. Não, isso não é avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento não é apenas manifestações dos dons. Tem pessoas que às vezes dizem que avivamento é apenas pelas manifestações de dom, onde tem revelação, onde tem profecia. Avivamento não é apenas um movimento. Não. Nós vamos perceber que através da palavra do Senhor, amados, quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 1, vai nos dizer exatamente assim em diante. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou o holocausto e o sacrifício. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa havia enchido todo o templo, havia enchido toda a casa. Salomão, quando ele estava ali no momento de adoração, a glória de Deus desceu sobre aquele templo, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, e a Bíblia fala que aquele lugar foi tão contagiado pela glória de Deus, que os sacerdotes não podiam entrar, que as pessoas não podiam entrar, por conta da glória de Deus que estava enchendo aquela casa. Isso é avivamento, é quando a nuvem de Deus, quando a glória de Deus está sobre este lugar, que é onde nós nos rendemos diante da presença dEle, aonde nós adoramos a Ele, aonde
nossas vidas. A Bíblia fala que a glória do Senhor encheu o templo, encheu a casa do Senhor. E quando nós abrimos lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo ele afirma que eu e que você somos templo do Espírito Santo, que eu e você somos casa e somos morada do Espírito Santo. Se no templo de Salomão o Senhor encheu da sua glória, o Senhor desceu com a sua glória, encheu aquela casa, agora o apóstolo Paulo ele fala que nós somos templo do Espírito Santo, porque o Senhor ele deseja nos encher com a sua presença. O Senhor ele nos deseja transbordar do seu sobrenatural, da presença do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós estamos verdadeiramente avivados, nós trazemos essa marca sobre nós. Qual marca, pastor? De carregar a glória, de carregar a presença, de ser cheio da presença de Deus. A segunda marca de uma adoração, de uma verdadeira crente que está vivendo um avivamento. Ele vive uma adoração voluntária. Vive uma vida, uma adoração voluntária. No verso que nós acabamos de ler, no capítulo de 2 Crônicas, nós vamos perceber que quando Salomão ele reuniu, a Bíblia fala que ali ele entrou sobre o templo do Senhor para festejar, para adorar ao Senhor, uma festa durante 7 dias. 7 dias. E a Bíblia fala que todo Israel, todo o povo de Israel estava com Salomão ali no templo para adorar ao Senhor. Não, Salomão ele não impôs, Salomão ele não obrigou. Aquele povo permaneceu naquele lugar durante 7 dias para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Quem está vivendo um verdadeiro avivamento, ele tem uma adoração voluntária. Ninguém impõe, ninguém fala para ele adorar, ninguém fala para ele glorificar, ninguém fala para ele buscar pelas madrugadas, ninguém fala para ele prestar um louvor diante do Senhor, mas o seu coração está inclinado diante do Pai, o seu coração está desejoso em prestar uma adoração ao Senhor, e ele está neste lugar glorificando o nome do Senhor. Ele não sabe entrar neste lugar com a sua boca fechada, ele não sabe chegar sobre este lugar e não se derramar diante da presença do Senhor. Ele presta uma verdadeira adoração. A adoração ela flui de forma espontaneamente. E é onde nós vamos perceber que a realidade da igreja ela está um pouco diferente. Muitas das vezes está o levita cantando, muitas das vezes o pregador está pregando, está liberando uma palavra profética, está cantando um louvor de adoração, e muitas das vezes essa pessoa ela está dispersa, ela está como se estivesse em qualquer outro lugar. Mas quem está vivendo um verdadeiro avivamento, ela presta uma adoração espontânea, flui espontaneamente. Ninguém precisa mandar, ninguém precisa impor, ninguém precisa dizer adora, glorifica, mas ela está adorando, ela está glorificando, porque ela veio com o coração de adoração, com o coração de adoração. Alguém que está vivendo um verdadeiro avivamento, a terceira marca ela tem prazer em reunir para cultuar ao Senhor. Esse crente tem prazer de estar reunido como igreja para cultuar ao Senhor. A Bíblia fala, amado, que quando Salomão ele reuniu aquele povo, ou seja, ele estava ali no templo festejando, celebrando o Senhor durante 7
permaneceu com Ele nas suas casas? Não. Os seus afazeres, os seus trabalhos, as suas obrigações? Não. Mas eles permaneceram no templo. Eles permaneceram adorando. Eles permaneceram ali cultuando, celebrando ao Senhor Jesus. E quando, amado, nós estamos vivendo verdadeiro avivamento, nós temos prazer de cultuar. Nós temos prazer de estar na igreja. Nós temos prazer de estar nesse ambiente de culto. Porque nós sabemos que nós estamos em comunhão. Nós sabemos que nós estamos adorando o Senhor de uma forma coletiva, juntamente com o nosso semelhante, juntamente com o nosso irmãos. Um cristão avivado, ele tem o prazer de estar com a congregação cultuando a Deus. Ou seja, essa pessoa, ela não negocia o culto. Essa pessoa, ela não troca o culto pela TV. Essa pessoa, ela não troca o culto pelo seu sofá. Essa pessoa, ela não troca o culto por uma festividade, por um aniversário. Porque ela tem prazer de estar na casa do Senhor. E ela diz: eu não vou perder o culto simplesmente por nada. Eu vou estar na casa do Senhor. Se ninguém quiser ir, eu vou. Se ninguém quiser estar lá, eu vou estar lá, adorando, exaltando e vivendo em comunhão com a igreja do Senhor. Em comunhão com a igreja do Senhor. A Bíblia fala, amados, que em Atos capítulo 2, quando fala acerca do cumprimento do dia de Pentecoste, a partir do verso 1 fala do cumprimento do dia de Pentecoste. De repente, quando estavam todos reunidos, de repente veio um som de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Todos ali foram cheios da presença do Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia fala que todos estavam reunidos em consolação, em adoração e oração. Para que possa chegar no avivamento, nós precisamos priorizar a oração. Nós precisamos priorizar a oração. Nós precisamos buscar pela presença de Deus. Um grande avivalista, ele fala assim: sem muita oração e lágrima, não há avivamento. Se não existe oração, se não existe súplica, se não existe uma entrega, não tem avivamento. Porque avivamento parte primeiro de um coração rendido, parte primeiro de um coração centralizado em buscando e em adorando a Deus. E adorando a Deus. Todos os grandes avivamentos que tem havido nasceram da oração. Conjuntos dos crentes, mesmo que o número seja apenas 2 ou 3, e depois que essas reuniões de orações cresçam, nenhum desses movimentos continua. Ou seja, quando há uma oração, quando há uma igreja que ora, quando tem uma igreja que busca pela presença de Deus em oração, essa igreja, ela vive um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento, ele não acontece numa igreja como está lotada de 100 pessoas. Às vezes, um verdadeiro avivamento, ele começa com 2 pessoas, sedenta pela presença de Deus,
em oração e diga: Senhor, eu não saio daqui enquanto eu não ser cheio da presença. Senhor, eu quero ver essa igreja ser cheia do teu poder. Eu quero ver, Senhor, o Senhor tocando na vida do meu irmão. Eu quero ver o Senhor convertendo a minha casa. Eu quero ver o Senhor trazendo arrependimento sobre corações. Sobre corações. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós vamos perceber que nós estamos vivendo um verdadeiro avivamento. E quando nós vivemos uma vida de oração, um crente avivado, ele recebe o verdadeiro avivamento, é confirmado com poder. Como assim, pastor? O verdadeiro avivamento é confirmado pelo poder. A Bíblia fala que em Atos capítulo 1, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, ali eles receberam a autoridade, eles receberam a virtude do Espírito Santo e eles receberam poder para curar, poder para libertar, poder para pregar o Evangelho. E a Bíblia fala que quando todos estavam dizendo eles estão bêbados, a Bíblia fala que o apóstolo Pedro, ele se levantou, ele se posicionou e ele diz: ei, varões galileus, ei, varões, vocês pensam que esse povo está embriagado com vinhos? Eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra fala que quando Pedro falava, todo o coração tremia, todo o coração ali temia diante da palavra que Pedro estava pregando. Por quê? Porque Pedro ele pregava com tão autoridade, com tão poder, que gerou arrependimento sobre os corações. Que a Bíblia fala que aquela pregação, aquele discurso de Pedro se converteu em mais de 3.000 almas. Se converteu em mais de 3.000 almas. Quando uma igreja que tem poder, aquele lugar tem um lugar de temor, gera um ambiente de temor. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor ele vai derramar esse poder, que o Senhor vai derramar essa autoridade, para que quando você abrir a tua boca para pregar o Evangelho, para testemunhar acerca de Cristo, possa gerar convicções em corações, possa gerar arrependimento em corações, que através da tua vida, do teu testemunho, a tua casa possa reconhecer que a presença e a glória de Deus está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando há avivamento, nós vamos perceber que o pecado ele não consegue permanecer. O pecador ele se arrepende do seu pecado. O pecador ele se rende diante da presença de Deus. Ele se rende diante da presença do Altíssimo. A Bíblia fala, amado, o sétimo marco, o verdadeiro avivamento, ele gera temor em corações. A Bíblia fala que lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 46, a Bíblia fala que a igreja do Senhor perseverava na doutrina dos apóstolos. E mais adiante fala que eles ali andavam na palavra, que eles curavam, que ali eles libertavam, e muitos, e aonde ele estava, por onde ele andava, havia temor em cada coração. Havia temor em cada coração. O que é temor, pastor? Temor não é sentir medo de Deus. Temor não é ficar apavorado
que Ele é tudo na minha vida e que sem Ele eu não sou nada. Que sem a mão dele sobre a minha vida eu não consigo viver, eu não consigo prosseguir. Quando o meu coração entende diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me submeto à tua vontade, à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E a oitava marca de um verdadeiro avivamento, o verdadeiro avivamento, ele torna o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, verso de número 4, diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Quer ver o crente avivado? Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando nós queimamos pela presença dEle, quando nós almejamos pela presença dEle, quando nós buscamos pela presença deles, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. O que é avivamento, pastor? O pastor Hernani Dias Lopes, um pastor bastante conhecido, ele diz: avivamento é deleitar-se em Deus e ter prazer em Deus e fazer de Deus o sabor da vida, o sentido da vida e o maior inspiração da vida. E a maior inspiração da vida. A única razão pelo qual temos avivamento é porque estamos dispostos a viver. A única maneira pelo qual nós não temos avivamento é porque nós estamos dispostos a viver sempre. Quantas pessoas estão frias espiritualmente, simplesmente porque não têm buscado pela presença dele, simplesmente porque não têm se doado, não têm se entregado à presença dele. Mas o Pai, ele deseja que eu e que você almejamos pela presença dele, nos rendemos diante dele, para que ele possa trazer esse avivamento sobre mim e sobre você, para que no meio do santo, para que no meio da caminhada você possa estar vivo, para que no meio da caminhada você possa estar vivo, você possa estar cheio, você possa estar fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Abacuque, ele diz: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Qual é a definição dessa palavra aviva? Quer dizer tornar mais vivo. Quer dizer despertar. Quer dizer acordar. Quer dizer reanimar. Quer dizer reanimar. Avivar em hebraico tem um significado, primeiro, de preservar, de manter vivo, de manter-se vivo. E é isso que a igreja do Senhor precisa. Ela precisa se manter viva, ela precisa se reanimar, ela precisa ter vida, ela precisa estar acesa, ela precisa estar acordada, para que ela possa cumprir o seu propósito, para que ela possa cumprir o seu papel aqui na terra. Jesus é o avivamento, só Ele pode nos avivar, mas nós precisamos querer, nós precisamos desejar, nós precisamos almejar, nós precisamos buscar por esse avivamento, porque o Senhor, Ele está pronto, o Espírito Santo de Deus, Ele está pronto para
porção da sua presença sobre nós. Mas para isso ele precisa encontrar espaço no meu e no seu coração. Ele precisa encontrar espaço na igreja do Senhor para que ele possa pousar, para que ele possa se manifestar, para que ele possa nos usar como instrumento nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que todo dia você vai estar almejando, você vai estar querendo, você vai estar disponível para que o Senhor ele possa derramar a sua glória sobre a sua vida, para que ele possa derramar a sua presença sobre a sua vida, para que ele possa te fazer um verdadeiro instrumento nas mãos dele, em nome do Senhor Jesus. Ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Entendi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, fazer conhecida a tua ira. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Diga assim: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, derrama o seu Santo Espírito sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé no seu lugar e vamos adorar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Ele. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. O Senhor é maravilhoso. Fala com o Espírito Santo de Deus. Se derrama diante da presença dEle. Se derrama diante da presença